Olá, colega. Eduardo Moura aqui do Resolve.guru. Vamos ver nesse vídeo como exatamente o Resolve.guru funciona. Ok, para ilustrar o caso, o uso da base de conhecimento do Resolve, nesse vídeo eu escolhi uma situação baseada num caso real que eu apoiei como consultor em uma empresa cliente. Esse aqui é um caso técnico envolvendo uma nova tecnologia de processo produtivo. Nos próximos vídeos eu pretendo cobrir outros dois casos. O segundo também será um caso técnico, mas de desenvolvimento de um novo produto. E o terceiro vai tratar de um caso gerencial para definir uma nova estratégia comercial. Assim, nesse e nos próximos vídeos, a gente vai poder cobrir três grandes áreas de aplicação do Resolve.guru: engenharia de processo, engenharia de produto e gestão empresarial. Vamos ao nosso primeiro caso aqui, como eu falei, uma situação de processo produtivo. Era uma vez, nos anos 90, um engenheiro especialista em soldagem a quem foi atribuída a missão de implementar um novo processo inédito na empresa e também usado por muito poucas empresas na época, já que se tratava de uma tecnologia de ponta, o processo de solda a laser. A empresa havia comprado uma máquina italiana de solda a laser e o objetivo era fazer a solda em linha contínua, com boa qualidade visual e também com alta resistência. Veja só, a própria equipe do fabricante da máquina não conseguiu ajustar os parâmetros do processo para fazer a solda em linha. Ele só conseguiu fazer em zigue-zague, que não servia para a aplicação em questão. Após instalar a máquina, eles voltaram para a Itália, disseram tchau bambino, deixaram o próprio engenheiro lá sozinho. Ele passou um mês tentando fazer a solda funcionar, variando um parâmetro da máquina por vez, sem sucesso. Nesse período, ele produziu uma verdadeira montanha de corpos de prova nas inúmeras tentativas fracassadas de experimentação. Para você ter uma ideia do complexo que era esse desafio técnico, havia 9 parâmetros ajustáveis do processo de solda laser, cada qual com diversas possibilidades de ajuste desses parâmetros. Considere que no mínimo havia aí uns 3 possíveis ajustes de cada fator. E isso se o engenheiro já tivesse uma ideia de por qual faixa de valores começar a explorar para cada parâmetro, o que não era o caso. Portanto, nós estamos falando aqui de um mínimo de 20 mil possíveis configurações dos parâmetros da máquina. É muito, não é? Mesmo para uma equipe de engenheiros experientes. De fato, aquele engenheiro, ao buscar know-how externo, ele ficou sabendo que nem a casa matriz nos Estados Unidos tinha conseguido fazer aquela tecnologia funcionar. Eles simplesmente desistiram, deixando encostada, sem nunca ter sido usada, uma máquina laser igualzinha àquele que ele tinha em mãos. Um verdadeiro abacaxi, verdade? Bem, para encurtar a história, quando aquele engenheiro me procurou para que eu ajudasse a resolver o problema, eu lhe guiei na aplicação da técnica de experimentação correta e nós conseguimos colocar a máquina em condições ótimas para produção em alta escala em apenas uma semana. Isso foi algo inédito na empresa em termos de rapidez da implementação de um novo processo. Mas e se aquele engenheiro não tivesse acesso a uma consultoria especializada? Na época ele estaria perdido, no mato, sem cachorro, como se diz, e lhe tomaria muito tempo, com alto custo, para implementar um novo processo, ou ele poderia até mesmo desistir, como tinham feito os gringos. Mas se fosse nos dias de hoje, vejamos como o Resolve.guru daria para o engenheiro a orientação chave para resolver aquele tremendo desafio e assim obter resultados de alta qualidade no tempo mínimo. Simbora ver como funciona o Resolve.guru nesse caso? Vamos lá! Essa é a tela que o usuário do Resolve.guru encontra. Então, o nosso engenheiro aqui, no nosso caso que nós estamos estudando, ele quer orientação para resolver um problema. Ele vai usar aqui a parte gratuita do Resolve.guru. Então, ele vem aqui, ok, aponte-me uma solução. Deixe que o Resolve.guru lhe guie na seleção da técnica mais adequada ao seu caso. Vamos lá então, caso de solda laser. Não funciona a máquina, já deu tiro para tudo quanto é lado, fez uma montanha de corpos de prova e não conseguiu o resultado. Então, passo 1, escolha a estratégia, o objetivo, o resultado a conquistar. Existem aqui 6 grandes objetivos estratégicos para escolher, então, para que lado que a gente vai. Qual que é o objetivo que mais se assemelha ao caso do processo de solda laser, de implementação lá. Estratégia 1, melhorar o desempenho de uma unidade de negócio, nada a ver. Estratégia 2, decidir orientar um esforço de melhoria com base em análise prévia. Pode ser, se essa análise prévia for em cima dos parâmetros da máquina, o esforço de melhoria vai ser encontrar a combinação ótima dos fatores. Pode ser. 3, resolver ou prevenir um dado problema de um produto, processo ou problema organizacional.
Também pode ser, porque já é um dado problema. O problema é fazer essa máquina funcionar. Aqui, melhorar o desempenho geral de um dado sistema, produto, processo ou cadeia de processos. Poderia ser, mas não é o desempenho geral de um sistema complexo. Não está muito parecido isso aqui, porque nós temos um problema bem específico. É ajuste fino das variáveis da máquina. Está mais com cara da 2 e da 3. Ok? Se você ler as outras, vai ver que também não tem nada a ver. Ok, então, vamos ver aqui para o nosso caso, né? Já que estamos em dúvida entre 2 e 3, vamos ver aqui a estratégia 2. Decidir orientar o esforço de melhoria com base em análise prévia. Ao clicar aqui, vamos passar por uma etapa de validação do passo 1, validação da escolha do objetivo. Estratégia 2. Decidir orientar um esforço de melhoria com base em análise prévia. Essa estratégia é adequada se pelo menos uma das afirmativas abaixo for verdadeira. Ao buscar uma melhoria, queremos evitar a típica atitude já sei, isto é, disparar um esforço de melhoria com base no feeling ou análise superficial da situação. Isso aqui é o que o engenheiro teve que reconhecer depois de ter feito vários desses já sei, tiros, né? Não conseguiu. Também pode ser aplicável, então. Até aqui está valendo. As possibilidades do que podemos melhorar são muitas, mas não temos claro o que é que realmente temos que melhorar. Pode ser, porque aqui tem muita possibilidade de melhorar, são muitos parâmetros, muitas combinações. Apesar dos nossos esforços anteriores, não conseguimos uma melhoria expressiva no desempenho do processo em questão. De fato, ele já fez aquela montanha de corpos de prova. Então, ó, tem várias coisas aqui que se aplicam à nossa situação. Parece que a escolha foi correta, estamos no caminho certo. Bastaria uma dessas aqui, já encontramos algumas. Ok, vamos então para o próximo passo. Ao cair aqui, então, vamos para o passo 2, escolha tática. Qual o caminho tático para atingir aquele objetivo? Tá? Então, a escolha tática mais adequada para o seu caso, a fim de decidir ou orientar um esforço de melhoria com base em análise prévia. Conhecer detalhes do cliente, nada a ver. Levantar ou sintetizar ideias de um grupo, ou grupo nada tampouco. Né? Priorizar alternativas, não. Definir o foco específico para um esforço de melhoria, não, já é específico o suficiente. Entender e eliminar um conflito de qualquer natureza, técnica, também não é o caso. Avaliar sistema de medição, não. Realizar análise numérica inicial de algum indicador de desempenho, não. Identificar variáveis ou estimar o efeito das mesmas sobre o resultado final de um dado sistema, produto ou processo. Essa aqui está com cara. Porque é exatamente isso que nós queremos, né? Ver qual o efeito daquelas variáveis, quais são críticas e como elas podem ser ajustadas para o processo no caso aí. Poderia ser então aqui a 2.8, a tática 2.8. Identificar a causa raiz de um problema claramente definido, não é muito o caso, porque aqui não é uma causa raiz, é um ajuste simultâneo de várias variáveis. Verificar tampouco, isso aqui nada, controlar o desempenho, avaliar o impacto financeiro na decisão, envolver as pessoas no processo de melhoria. Então, vamos aqui pela 2.8, tá? Mais com cara da nossa situação específica. Validação do passo 2. Olha aqui, cada vez que você faz uma escolha, o Resolve.guru está te orientando. Ó, será que você está no caminho certo? Vamos confirmar. Vamos verificar se essa tática é realmente adequada para o seu caso. Tática 2.8, identificar variáveis ou estimar o efeito das mesmas sobre o resultado final de um produto ou processo. Então aqui vem as questões de validação, os pontos de validação. Essa tática é adequada se pelo menos uma das alternativas abaixo for verdadeira. Temos suficiente conhecimento tecnológico, know-how e experiência sobre o sistema em questão, o que nos permite levantar as possíveis variáveis que influenciam na variável resposta estudada. Bem, aqui no caso, o que o engenheiro tem é a especificação da máquina, quais os parâmetros de ajuste, esse seria todo o know-how que ele dispõe, né, para fazer os experimentos. Não conhece tudo, mas já tem uma base de know-how. Apesar do know-how que temos, a situação é complexa, isto é, a resposta ou característica de desempenho que queremos melhorar resulta de múltiplas variáveis do sistema, exatamente essa situação que nós estamos vivendo aí, que nós escrevemos. Queremos identificar as variáveis mais importantes para atuar sobre as mesmas e assim melhorar o desempenho do sistema. Isso, queremos saber quais são os parâmetros críticos e onde eles devem ser ajustados. Sabemos que o método de medição é suficientemente preciso. Bem, no caso, eles tinham equipamento de medição, de força, de qualidade, né, da qualidade visual da solda, etc. Já está cumprido. Então, tá, tem várias dessas aqui que se encaixou na história. Estamos no caminho certo. Ok, vamos para o próximo passo.
Aqui aparecem algumas situações específicas ainda para escolher. Escolha uma das situações relacionadas abaixo. Vamos ver qual situação específica é mais parecida com a nossa. Eu não vou ler aqui, mas se você for ler, né, no caso, vai lendo. Não é o caso de uma correlação, tem um pouco de correlação aqui. Efeito de até 4 fatores, não, temos mais do que isso. Identificar quais fatores têm efeito significativo, não. 285. Quantificar através da realização e análise de experimentos planejados o efeito que múltiplas variáveis independentes ou fatores, tipicamente 8 ou mais, têm sobre a média e a variabilidade de uma variável resposta. Exatamente essa situação que o engenheiro está vivendo. Ao clicar aqui, a confirmação que o guru dá é essa aqui. Você precisa identificar variáveis ou estimar o efeito das mesmas sobre o resultado final de um sistema técnico, produto ou processo. Processo no nosso caso. Essa é a tática. Quantificando através da realização e análise de experimentos planejados o efeito que múltiplas variáveis independentes ou fatores, tipicamente 8 ou mais, têm sobre a média e variabilidade de uma variável resposta. Essa é a nossa situação específica. Para conseguir decidir ou orientar um esforço de melhoria com base em análise prévia. Essa é a nossa estratégia. Nesse caso, a técnica que o Resolve.guru recomenda é a engenharia robusta. Essa é a dica fundamental. Esse foi o método que realmente, na época, nós aplicamos, que matou a charada. Em uma semana, estava resolvido, otimizado o processo inovador de solda laser naquela empresa. Bom, o Resolve.guru, toda vez que ele indica uma técnica, ele tem aqui os pré-requisitos para você aplicar a técnica. Né? O que você precisa, não vou ler tudo aqui, mas o que você precisa para que a técnica, o que você tem que assegurar para que você possa aplicar a técnica. Também te diz aqui, olha, se você aplicar corretamente, o que você deve esperar de resultados? Né? Gráficos que mostram o efeito de cada fator sobre a relação sinal-ruído, a média, a resposta adequada. Bom, isso aqui já são detalhes técnicos do método. Mas foi exatamente isso aqui que nós obtivemos como resultado. E aqui, além disso, tem referências básicas para autoaprendizado da técnica. Então, no caso da pessoa, eu não sei nada de engenharia robusta, né, no método Taguchi. Então, aqui estão os melhores livros recomendados pelo Resolve.guru para você ler e aprender. Mas, se você não tiver tempo, não tiver disposto a aprender, não for um autodidática, lendo aqui, investir esse tempo todo, em certas situações, essa aqui é uma delas, o Resolve.guru vai ter para você a recomendação de um curso, ok? Clique aqui e veja o que preparamos para você. Nesse caso, o Método Taguchi de Engenharia Robusta é um curso que está disponível online. Então, aquele engenheiro, ele encontraria aqui o caminho das pedras, passo a passo, num curso completinho, online, sobre engenharia robusta. E aqui, então, você vai encontrar, né, no caso do curso está disponível para aquela técnica recomendada, a descrição do curso, né, e as informações demais sobre o curso, sobre condições de compra, etc., compra garantida, etc. Ok, viu como o Resolve.guru ajuda? Agora eu vou voltar aqui um pouquinho, vou voltar aqui naquela outro caminho, se tivesse tomado outro caminho lá da estratégia 3, resolver ou prevenir um dado problema de um produto, processo ou problema operacional. Se o engenheiro tivesse ido por esse caminho aqui, o que aconteceria? Vamos checar. Então, eu diria assim, estratégia 3, resolver ou prevenir um dado problema de um produto, processo ou problema organizacional. Essa estratégia é adequada se pelo menos uma das afirmativas abaixo for verdadeira. Já realizamos uma análise prévia e sabemos que o problema em questão é importante, pois trará resultados significativos para a organização. Bom, nesse caso, a análise prévia foi feita pela gerência, e esse projeto foi colocado como prioritário e passada a bola para o engenheiro. Então, check. Está valendo essa condição aqui. O problema sob consideração está afetando o desempenho do processo gargalo da empresa. Eu não entrei nesse detalhe aqui, mas nesse caso, aquela máquina era justamente para reduzir o tempo de soldagem, né, do processo lá na fábrica. Esse aqui também se aplicaria ao caso lá. O problema é reincidente, apesar de já termos tomado ações corretivas sobre o mesmo. Nesse caso, né, o problema de não conseguir soldar, podemos dizer que é reincidente, porque ele já deu vários tiros lá, fez aquela montanha de corpos de prova, né, e a coisa não funciona. O problema ainda não ocorreu, mas querendo prevenir sua potencial ocorrência. Não, o problema já aconteceu, não consegue soldar. Então aqui várias dessas se aplicam, está valendo. Então vamos para o próximo passo. Validado o passo 1. Aí você cai aqui nas opções do passo 2, escolha tática. Não vou ler tudo, mas ao chegar aqui no 3.3, diz o seguinte, olha, resolver problema de otimização.
ajuste simultâneo de variáveis de um produto ou processo. Puxa, exatamente isso aqui a situação. O cara lá está diante de um problema de otimização de múltiplas variáveis do processo de solda laser. Então vamos lá. Validação do passo 2. Vamos verificar se essa tática é realmente adequada para o seu caso. Tática 3.3. Resolver o problema de otimização de um produto ou processo. Essa tática é adequada se pelo menos uma das afirmativas abaixo for verdadeira. O conceito básico do projeto do produto ou processo, a configuração das tecnologias, está adequado ou não está sujeito a mudanças, ou as mesmas não podem ser feitas por alguma limitação ou restrição. Nesse caso, se aplica isso aqui porque a máquina já está lá, está instalada lá, é aquela máquina que tem que se virar, não vai conseguir mudar o projeto da máquina. As variáveis ou parâmetros críticos envolvidos são diversos, e mesmo um profissional ou equipe experiente não pode estar seguro se tais variáveis estão no nível ajuste ideal em seu conjunto para assegurar um desempenho ótimo. Exatamente a situação que o cara está vivendo. Fala, puxa, esse aqui é o meu caso. Então ele vem aqui, pac, ok, diga-me qual técnica resolverá meu problema. E caímos na mesma indicação precisa de uso da engenharia robusta, o método Taguchi, para otimização econômica de produtos e processos, aquela mesma página, com aquelas informações valiosas, e a opção aqui no caso do curso online de engenharia robusta. Então, isso aqui, para aquele engenheiro, é ouro em pó. Simplesmente vale ele ter resolvido aquele problema, aquele tremendo desafio que passaram para ele lá na empresa. Ok? Então, viu aí como que o Resolve.guru ajudou o engenheiro a resolver? A partir daquela tela, foi navegando, identificou, resumindo então, o objetivo ou estratégia, a tática, o caminho para levar ao objetivo e a indicação precisa da técnica analítica mais adequada para a situação. É isso que o Resolve.guru faz, é isso que eu recomendo que você também se inscreva no site, continue vendo os nossos vídeos e comece a fazer uso, a partir de hoje, dessa tremenda base de conhecimento que é o Resolve.guru para te ajudar nos problemas mais relevantes da tua vida profissional. Até lá então, até o próximo vídeo.